Olá, mais uma vez vamos falar sobre cuidados com o seu aparelho. A dica que a gente vai dar agora é sobre cuidados com a quebra de peça. A primeira coisa que você tem que se conscientizar é que o aparelho ele não nasceu com teus dentes, ele foi colado aí. Então você não pode continuar com os mesmos hábitos que você tinha antes de colar o teu aparelho ortodôntico. Se você continua se alimentando da mesma forma que você se alimentava antes do aparelho ortodôntico ser colado, com certeza absoluta você vai quebrar a peça. E se você quebrar a peça, qual que é o prejuízo que você vai ter? Muitas vezes, se a peça realmente foi danificada, você vai ter que pagar por uma nova peça. O teu tratamento vai ficar mais demorado, vai ser mais demorado, porque uma peça quebrou, o aparelho não vai funcionar da forma que deveria funcionar. E sem falar do incômodo, que muitas vezes quando quebra a peça machuca a boca, um fio fica soltando, e quando isso acontece num domingo, por exemplo, ou num feriado, você vai passar o fim de semana ou o feriado com a boca machucando, pode dar afta e úlcera na sua boca. Então, a gente já sabe que a única pessoa que perde quando quebra a peça é você mesmo. Então, com isso em mente, você tem que entender que tudo que acontece na sua vida, a responsabilidade ela é 100% sua. A partir do momento que você colocou um aparelho, você teve orientação de como cuidar desse aparelho, se você não cuida e se essa peça quebra, a responsabilidade ela é sua. Porque você vai saber o que tem que fazer para isso não quebrar. E se você seguir as regras do jeito que a gente pede, não vai ter quebra de peça. Mas consciência de que a responsabilidade é sua e consciência de que agora tem que mudar os seus hábitos. A gente estuda sobre hábitos e a gente sabe que o ser humano precisa passar por 21 dias repetindo a mesma ação para que ela se torne um hábito. Então, se você colar o aparelho hoje, você vai agendar 21 dias no teu calendário aí e vai ver que em 21 dias, se você ficar atento à história da alimentação, depois disso, isso vira um hábito e o hábito é uma coisa que a gente faz naturalmente. Agora, o que você não pode é ficar desatento a isso e depois quebrar a peça e depois reclama que a peça quebrou e que machucou. Enfim, tem pessoas que falam até em desistir de tratamento porque quebra uma peça. Enfim, o que a gente tem que mostrar para vocês então é o cuidado que você tem que ter para não quebrar a peça do teu aparelho, que é uma situação muito chata, porém é uma situação comum que acontece. Mas acontece quando você não presta atenção, tá? Bom, a gente fala que existe 3 tipos de alimentos que você vai ter que observar daqui para frente. Colocou o aparelho, observa 3 tipos de alimento sempre. Os alimentos são os alimentos pegajosos, os alimentos duros e os alimentos fibrosos. Pegajoso, duro e fibroso. A primeira categoria, o alimento pegajoso, é o único alimento que a gente pede para você evitar. Então, o que é pegajoso, Beto? Pegajoso vai ser chiclete, bala, pirulito, qualquer doce puxento e grudento que você, enfim, que você possa identificar ali na hora. Então, os alimentos pegajosos, esses estão proibidos, você tem que riscar da tua lista. A nossa proposta aqui na EuroOrtho Prime é fazer um tratamento muito rápido, por isso a gente usa uma tecnologia moderna, inovadora, que tem parte dela foi desenvolvida pela NASA. Então a gente quer mostrar para você que se você cuidar do seu aparelho, você vai ter um resultado rápido. Então, se privar de alimentos pegajosos por um pequeno período na tua vida vai te trazer um grande benefício a longo prazo. Bom, alimento pegajoso. Tem gente que já me fala assim, pirulito não é pegajoso, é duro. Não é pegajoso. Se você pegar uma bala, um house, um pirulito, qualquer dessas balas mais duras, põe na boca, se você tira ele da boca e coloca no dedo, você vai ver que isso é grudento. Tem gente que confunde, tem aquele chiclete sem açúcar, né? Tem várias marcas, mas a mais famosa é o Trident. A pessoa pega o Trident e fala, não, mas meu dentista falou que Trident pode. Então, o que você tem que entender é o chiclete sem açúcar, ele pode porque ele vai evitar cárie. Inclusive ele ajuda a limpar seus dentes.
porque ele não tem açúcar. A mastigação, aquele movimento daquele atrito mecânico do chiclete com a superfície do dente ajuda a limpar. Só que quem usa aparelho não pode mascar nem esse chiclete, porque esse chiclete ajuda a quebrar a peça. Então o que você tem que fazer realmente é evitar os alimentos pegajosos. Então vamos de novo, eu falei que é pegajoso, duro e fibroso. Pegajoso você vai evitar. O duro e o fibroso, eles vão ter a mesma regra. A regra para comer o alimento duro, o alimento fibroso, é uma só. E a regra é, eu não posso cortar os alimentos duros e os alimentos fibrosos com os meus dentes. Eu não posso cortar. É isso que você tem que fazer. Então, normalmente a gente tem aqui do teu dente canino ao teu dente canino, você tem os dentes que geralmente cortam, dilaceram os alimentos. Só que a gente também usa os dentes de trás para cortar os alimentos. Então, se o alimento é duro ou fibroso, você não pode cortar esse alimento com seus dentes. Como que eu faço então? Eu vou usar faca, eu vou usar um canivete, eu vou usar a minha mão para rasgar esse alimento, para quebrar esse alimento, e vou colocar esse alimento em pedaços pequenos na minha boca. O que eu tenho que perceber é que o alimento agora, para quem usa aparelho, o alimento você deve evitar mastigar, colocar o alimento entre a sua bochecha e o dente. Então você deve evitar mastigar o alimento por aqui, ó, porque aqui estão os dentes e a bochecha está logo aqui. Então não aloje o alimento aqui. Você vai mastigar o alimento usando a superfície interna dos dentes e a língua. Essa vai ser a região que você vai mastigar. Então a partir de agora você vai ter que prestar atenção se o alimento é duro e fibroso, e se for, mastiga ele aqui por dentro, tá? E não aqui por fora, nessa superfície. Outra coisa que a gente pede é para você cortar o alimento em um pedaço tão pequeno que você vai ter, não vai precisar cortar o alimento de novo. Então você vai pôr o alimento na tua boca, o alimento tem que ser bem pequeno, o pedaço do alimento tem que ser pequeno, e você coloca ele logo na parte de dentro para mastigar, não na parte de fora. Se você pega um alimento, vamos supor que isso aqui é uma maçã, e você morde essa maçã para cortar ela, provavelmente vai cortar a peça. Então a dica é aonde você coloca esse alimento para mastigar. É entre os dentes e a língua, e não entre os dentes e a bochecha. Mas eu não falei como que é o alimento duro e como que é o alimento fibroso. Tem como a gente identificar esses alimentos. O alimento duro é intuitivo. Você vai olhar para o alimento e falar, esse alimento é duro. Eu vou começar a dar algumas sugestões e depois você vai sozinho. Por exemplo, uma maçã é duro, uma goiaba é dura, uma pera é dura, uma torrada, o bacon, um torresmo. Existe as armadilhas, né? Você vai comer uma pipoca, tem o piruá da pipoca, que é duro. Então, como é que você come pipoca? Você vai uma por uma na boca, não dá aquela mãozada na pipoca e enfia tudo na boca. Se você tem aparelho, tem que ser uma por uma e prestando atenção com o piruazinho. Amendoim, eu posso comer amendoim, castanhas? Pode comer amendoim e castanhas, só que não pode pegar um monte e colocar um monte de uma vez. Tem que ser um por um, e a hora que você coloca ele na boca, ele tem que ficar entre os dentes e a língua e não entre os dentes e a bochecha. Um por um. Você vai comer com mais atenção, você vai estar mais atento ao que você está fazendo, tá? E lembra que eu falei da história do hábito. Em 21 dias isso torna um hábito, e depois você vai comer isso assim. Outra coisa, bolachas, biscoitos, né? Você vai quebrar com a tua mão, pedaços pequenininhos, vai comer. Você se alimenta da mesma forma, só que agora com uma atenção especial. E o alimento fibroso, então o duro é isso. Você olha para o alimento e fala, esse alimento é duro. Uma barra de chocolate, pá, quebra ela aqui para comer. E o alimento fibroso, a gente vai considerar que todas as frutas e todas as carnes são fibrosos. Então como é que eu como carnes e frutas? Corta com garfo e faca, ou pica com a faca, ou até com a mão. Então algumas pessoas caem numa armadilha, que elas ficam duro e fibroso, mas de repente ela pega uma fruta que é mole,
e confunde, acha que que a fruta estava na categoria do duro. Ah, não é duro, eu posso comer. Não, a fruta, independente de qual fruta que é fibroso, então ele pode quebrar a peça. Por exemplo, uma banana. Então você não descasca uma banana e sai mordendo a banana. A melhor forma de comer, é amassado num prato, e aí você come como você comia quando era criança. Ou você corta ela picadinha, ou até corta com a mão um pedaço pequeno, põe na boca e entre os dentes e a língua, e não entre os dentes e a bochecha, tá? Abacaxi, a pessoa corta em rodela o abacaxi, pega a rodela inteira e sai mastigando, cortando. Você está cortando alimento fibroso com os dentes, não pode, apesar de ser molinho, mas é fibroso. Outra coisa, manga, cajamanga, né? Tem muita fibra. Então são alimentos moles que às vezes a pessoa se confunde. O fibroso não significa que ele é mole ou duro, significa que ele é fibroso. Então toda fruta e toda carne você vai cortar com a mão, ou vai cortar com a faca, ou rasgar, enfim, você vai dar o seu jeito de ou amassar o alimento, né? E você vai dar o seu jeito de comer esse alimento em pedaços pequenos e sempre lembrando, entre os dentes e a língua que você vai mastigar. Ok? Essa é a dica então de como não quebrar peças com a sua alimentação. Um abraço.